Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o nosso deputado federal, Fábio Tradi, doutor Fábio Tradi, que finalmente foi nos representar em Brasília novamente, né, doutor Fábio? Exatamente. Um prazer te receber aqui, Prazer nós ficamos muito felizes de ver você novamente lá em Brasília, representando o Mato Grosso do Sul. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje conversando com o eleitor de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Alcina. Esse espaço que você está oportunizando a todos os pré-candidatos é muito importante, porque contribui para a conscientização do eleitorado no sentido de aprimorar o processo de decisão que culminará com o voto. Então eu quero agradecer a você pela sua dedicação e, sobretudo, pela sua competência, né, através do conteúdo MS. Parabéns. Obrigada, doutor Fábio. A gente vê assim, a necessidade de uma maior conscientização do eleitor, né? Porque só conhecendo o candidato é que é capaz de se fazer essa tão esperada mudança, né? Exatamente. Olhar para um santinho e ir pela empatia ou antipatia de uma foto não tem condição. A gente tem que conhecer o histórico do cara. É verdade. E você é uma pessoa que tem uma bagagem grandiosa de histórico. Você, por exemplo, na tua primeira gestão em Brasília como deputado federal, a tua atuação foi uma coisa comentada a nível Brasil. Nós tivemos a grande surpresa de você não ter sido reeleito aqui, porque a gente acreditava que você fosse, né? Mas ficou em suplência e agora está lá novamente, lutando brilhantemente. Me parece que está em primeiro lugar, que eu vi a matéria, eu inclusive postei primeiro lugar do Mato Grosso do Sul e 12º do Brasil. De representação, né? De representação parlamentar. Nós estamos focando o nosso mandato na qualidade legislativa, isto é, sabemos que as funções de um deputado federal passam pela produção de leis, o debate de todas as proposições e, sobretudo, a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Para isso você tem que ter independência política, para ter a liberdade de denunciar os malfeitos quando eles ocorrem. E nesse sentido eu estou procurando priorizar o mandato, não é? Eu estudo todos os projetos de lei que estão na pauta, para que as minhas intervenções orais tenham qualidade técnica e, sobretudo, eu procuro os espaços de poder que são relevantes na Câmara dos Deputados para que as coisas aconteçam. Por exemplo, a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. São 30 e poucos deputados titulares, de 513. Quando nós conseguimos a colocação entre os titulares, na verdade, um tento para Mato Grosso do Sul. Porque quando tem projeto de lei que prejudique o Estado ou que beneficie o Estado, estaremos nós lá falando pelo Mato Grosso do Sul, impedindo que más leis sejam aprovadas e contribuindo para que boas leis sejam aprovadas. É nesse sentido que nós estamos exercendo as funções de deputado federal. Esse é um dos pontos assim, culminantes dentro da escolha do voto e de como você entendeu o processo, porque as pessoas confundem muito. Mas o doutor não fez isso. Você tem que ver o que compete ao cargo, né? Essa questão da fiscalização das leis, o que é de interesse do país e ajudar a permitir que isso seja ou não aprovado, isso compete a um deputado federal. Ele está lá para isso, para brigar para aprovar ou para brigar para não aprovar. Essa é uma das funções. E o gerenciamento do dinheiro público. Exatamente. A aplicação de verbas. Exato. Com a fiscalização permanente dos atos do Poder Executivo Federal, os ministros todos, né, os ministérios e mais os atos pessoais do Presidente da República. Doutor Fábio, quais são as comissões que hoje o senhor está à frente lá na bancada? Nós somos hoje titulares da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a mais importante da casa. Por que é a mais importante? Porque existem projetos de lei que, quando são aprovados pela Comissão de Justiça, não precisam sequer ser votadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, onde estão reunidos os 513.
Já sobe para a sanção. Direto para a sanção ou veto do presidente da República, daí porque a importância. O Código de Processo Penal que está sendo discutido hoje no Brasil é de 1941, ele precisa ser modificado. Então tem uma comissão que vai modificar a lei penal, crime, pena, prisão. Em Mato Grosso do Sul... Isso está sendo avaliado já, doutor? Já, lá na Câmara dos Deputados. Para que haja essas alterações, porque a gente vê mesmo que tem muita brecha, muito furo. Muitas coisas erradas. Que já não procedem com a nossa realidade de hoje. Exatamente. E Mato Grosso do Sul tem, dos 8 deputados federais, um deputado que está lá lutando pelo aprimoramento das leis penais em defesa do país, que somos nós. Me diz uma coisa, com relação a essa questão das privatizações, qual a sua visão sobre isso? Eu sou contra a privatização da Eletrobras porque eu entendo que a questão da energia elétrica de um país é estratégica para a defesa de um Estado nacional. Numa guerra, por exemplo, num conflito armado, bélico, você ter domínio sobre a estrutura do sistema elétrico de um país é ter domínio sobre o país. Porque você, na realidade, vai desativar hospitais, sistema de transportes, enfim, tudo ficará à mercê do Estado inimigo. E por isso mesmo eu não defendo a privatização, creio que isso tem que ficar com o Estado brasileiro. Nem por isso sou avesso à privatização em outros setores. Acho que, por exemplo, até a empresa de Correios e Telégrafos, nós podemos debater, discutir se é ou não possível privatizar. Mas questão de estratégia de Estado eu não admito e por isso sou contra. Agora, eu venho também, Alcina, apresentando projetos de lei. Já apresentei 11 e nesta semana apresentarei mais um em defesa das mulheres, alterando a Lei Maria da Penha. São projetos de lei que versam sobre saúde pública, sobre os direitos da mulher, sobre direito penal, sobre processo penal, sobre questão tributária, sobre direitos do consumidor. Que coisa boa, enquanto o Tiririca ficou lá 4 anos sem apresentar nenhum, só essa semana ele jogou 11 na cabeça do povo. Coisa boa, doutor. Pois é, estou tentando fazer com que as pessoas não deixem de acreditar na política, porque... Não pode? Não pode, Alcina. Olha, eu tenho tido uma preocupação muito grande e com isso eu tenho sido até redundante nesse quadro de entrevistas, porque eu sempre bato aqui e digo, essa história de dizer, eu não vou votar para ninguém, para com isso. Porque você, votando ou não, a cadeira vai ser ocupada. Não é melhor ocupar com alguém que você escolheu? Exatamente. Ou você vai deixar qualquer um sentar lá de novo e virar essa baderna que está aí outra vez? Então, é verdade. Não é? Que seja um voto escolhido. Quem renuncia à política, renuncia à vida, porque a vida é essencialmente política. Desde quando você aperta o botão da luz na sua casa, você já está praticando um ato político. Até o momento em que você leva seu filho à escola ou conversa com os amigos, porque isso é permitido pela Constituição, o direito de reunião, isso já não foi assim na época da ditadura militar, tudo é política agora. Uma coisa é política, outra coisa são os políticos. Para querer uma política com bons políticos, cabe primordialmente ao eleitor, daí por que eu te parabenizo. Porque isso que você está fazendo, se todos os canais de comunicação, todos os veículos de comunicação fizessem, a democracia sairia ganhando, porque a oportunidade dos pré-candidatos se mostrarem, se apresentarem perante o público. Exatamente, porque por mais que muitas vezes a pessoa conhece o nome, né, doutor? Não conhece a essência da pessoa, porque você está aqui olhando lá, você está aqui registrando oficialmente um compromisso com a população. Exatamente. Né? Que futuramente pode ser cobrado de você. Exato. Agora, é um ato de posição. Exatamente. E aí, o horário político, ninguém mais tem paciência. Não, o horário político ele é pasteurizado, ele é na realidade fabricado antes, portanto vai falar aquilo que já foi preparado. Agora, não entre não tem jeito. Não entre choque. Até porque não tem edição, né? Não tem. Aqui começou, vai até o final. Isso mesmo. Doutor Fábio,
Com relação a essa questão do fechamento da fronteira, seu ponto de vista? Bom, eu sou contra fechar a fronteira porque eu entendo que Mato Grosso do Sul é um estado que tem que aproveitar as virtudes de sua localização geográfica. Por exemplo, qual sul mato-grossense não se orgulha da cultura paraguaia? Não é? Faz parte da Faz gente. parte. Eu, quando estudava no Rio de Janeiro e ouvia uma polca paraguaia lá no Rio de Janeiro, eu me emocionava, porque eu lembrava da minha terra, do meu Mato Grosso do Sul. Então, nós não podemos reduzir a fronteira ao aspecto criminal, de tráfico de drogas. A fronteira é uma riqueza cultural imensa, que nós, sul-mato-grossenses, temos que aproveitar. Com relação à questão criminal da fronteira, isso diz respeito muito mais à União. A União Federal que tem que estabelecer uma política clara de defesa É o que eu venho dizendo. do Estado, guarnecendo a nossa fronteira através de fiscalização permanente e não reduzindo os valores orçamentários do CISFRON, que é o que está acontecendo hoje e nós estamos denunciando na Câmara dos Deputados. Como é que se fala em defesa das fronteiras com o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras, hoje completamente degradado? Você vê o quadro o número de policiais federais mesmo, está totalmente defasado. Rodoviários federais também. Abriram há pouco, semana passada, ou retrasada, salvo engano, um concurso aí para a Polícia Federal e para a PRF, mas que não supre 1/3 do que está o contingente defasado. Deficiência humana, de Humana e estrutura, de material. recursos humanos e deficiência material. Daí porque eu entendo que os estados brasileiros que têm fronteira deveriam se unir, porque a causa é comum, com a União, para que ela tenha uma política clara de defesa da fronteira e de combate permanente ao tráfico de armas e drogas. PSD, apoia quem para governo? O PSD vai decidir o seu candidato até o final do mês de maio. É, na realidade, uma tomada de posição muito séria, porque vai repercutir nos próximos 4 anos. Respeitamos os 3 pré-candidatos mais competitivos, respeitamos a história de vida dos 3, entendemos que os 3 têm boas intenções, estão bem intencionados, mas vamos tomar uma posição. E eu, como homem de partido, vou respeitar, embora tenha minha posição pessoal, no sentido de que devamos nos aproximar da candidatura que tenha mais competência técnica e idoneidade. Nome para Senado, já tem o partido tem algum nome já pré-definido? Não, nós temos adiantadas conversas com o PTB, né, do Nelsinho Trade, que foi um prefeito que fez mais obras que o próprio André Putinelli e que realizou uma transformação estrutural em Campo Grande. Temos conversado também com Moca, Zeca, Pedro Chaves, o Arfucci, outros candidatos, mas vamos definir de forma cabal até o final de maio com quem que o PSD vai nas majoritárias. É que esse ano, pessoal, o Senado você pode fazer 2 votos, não é isso, doutor? Exato. Então você pode escolher 2 senadores. Você pode escolher esses senadores de chapas distintas, partidos distintos. Ou também, caso a pessoa não queira, pode votar os 2 votos na mesma pessoa, não pode? Pode, vale um. Vale um? Vale um. Tá? Não aconselho, é melhor você escolhe, o que eu estou dizendo, não deixa qualquer um chegar e sentar, não. Escolhe o seu voto. Doutor Fábio, por mim, a gente teria uma extensa entrevista aqui, porque afinal o que não lhe falta é conteúdo para falar no conteúdo MS, não é? Mais uma vez eu te agradeço, Alcina, e quero que você saiba que a minha constatação é absolutamente sincera. Você abriu um precedente muito enriquecedor para o aprimoramento da política de Mato Grosso do Sul. Oxalá outros veículos de comunicação sigam o exemplo do conteúdo MS. Parabéns. Muito obrigada. E eu gostaria agora que você, depois de dar todo esse recado, explicar para toda a população
sobre a sua trajetória lá dentro da bancada federal. Eu gostaria que você deixasse um recadinho para eles com relação ao dia da eleição, daqui até lá. O que é que o eleitor precisa fazer, doutor Fábio? O eleitor tem que se interessar pela política à medida em que a política dita, de certa forma, a vida das pessoas. São decisões políticas que comandam o seu dia a dia. De maneira que, se você virar a página da política para procurar a atenção em outros temas, você estará, de certa forma, desprezando o destino da sua vida e da vida de quem você ama. Portanto, amar a política, respeitar a política é um dever cívico. E por isso mesmo, fazendo com que a política seja prioridade na sua vida, o dever que se impõe é que você escolha os mais vocacionados, os mais preparados e os bem-intencionados que vão fazer da política instrumento de mudança da sua vida pessoal e de sua vida em sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Luciana.